Você é tão chato que o seu pai foi embora. Conheci um cara no Tinder e nos demos muito bem, passamos a noite toda conversando. Marcamos de nos encontrar, mas avisei a ele que poderia cancelar em cima da hora, caso minha mãe me chamasse para trabalhar, já que sei o quanto isso é desagradável. Chegou o dia e ele me disse que já estava se arrumando, eu também estava. Minha mãe me chamou e disse que eu teria que ir trabalhar com ela. Fiquei chateada, pois já tinha um compromisso, mas não podia deixar de ajudá-la, pois ela estava precisando de mim. Enviei uma mensagem super sem graça e disse: Fulano, minha mãe me chamou para ir com ela. Me desculpe por avisar agora. Podemos ir na segunda-feira, no mesmo horário, pois ela não abrirá o negócio dela e é garantido que podemos sair. Mandei a mensagem de forma tranquila, esperando que ele entendesse. É uma situação chata, mas não é algo que não possa acontecer, e ele sabia que era trabalho. Ele respondeu me xingando, dizendo que o usei, que sou uma que o fiz se arrumar à toa e que nunca mais quer me ver, que sou uma biscate desocupada e mentirosa. Fiquei em choque, pois levei tantos xingamentos por desmarcar um encontro, caramba. Falei para ele que não tinha culpa e que também estava me arrumando, e foi chato para mim também. Disse que tudo bem se ele não quisesse mais me ver, pois depois de tudo o que ele falou, quem não quer mais sou eu. Logo após enviar isso, o bloqueei. Ele foi ao Tinder e me chamou de surtada, que o único relacionamento que eu teria seria com o psiquiatra, e que ninguém quer nada comigo porque sou estranha. Li isso e fiquei furiosa, porque mesmo depois dele ter me ofendido horrivelmente no WhatsApp, eu ainda não o xinguei. Apenas disse o que mencionei agora e o bloqueei. Nem tive tempo de responder no Tinder, pois ele desfez o match. Então, fui no Instagram e despejei um monte de coisas para ele. Disse a ele que o único louco aqui era ele, que não o ofendi e avisei muito bem o que poderia acontecer na hora. Que fui respeitosa e o bloqueei justamente para não falar bobagens para ele. Mas já que está aqui sendo desrespeitoso comigo, eu também vou ser. Você é louco, descontrolado, mimado e não sabe lidar com planos frustrados. Você é tão insuportável que seus pais devem ter ido embora por isso. Chamei-o de maldito e disse que o cabelo dele é horrível e que o vermelho não combina com ele. Me senti péssima por ter falado dos pais dele. Na hora estava muito nervosa, mas nada justifica falar dos pais, né? Pedi desculpas e deixei bem claro que não retiro o resto que falei. Quero que se dane, é um cara muito ridículo e doido, hein? Eu deveria ter pedido desculpas mesmo ou ter sumido depois de mandar tudo isso? Mãe e filha tentaram roubar meus gatos do meu quintal, sem brincadeira, isso literalmente aconteceu e meus gatos agora estão trancados aqui dentro. Para encurtar a história, meus gatos foram treinados para ficar no quintal, então posso deixá-los sair quando estão agitados. Eu os verifico a cada 5 minutos e eles têm móveis no pátio onde adoram brincar e se esconder. Um dos gatos é muito arisco com estranhos e se esconde, enquanto o outro só foge se estiver com medo ou agitado. O relacionamento dos dois pode ser resumido com "eu só tolero você". Então, qual não foi minha surpresa quando olhei para ver como eles estavam e vi os dois juntos em um canto. Depois, vi a criança e a mãe encurralando-os. Fiquei irritado e corri para fora e comecei a gritar com elas, assustando muito a mãe e sua filha. Claro, quando meus gatos viram a porta aberta, eles correram para dentro e a mãe tentou agarrá-los. A gata atacou e arranhou bem a mão, fazendo a mãe gritar e recuar, deixando meus gatos escaparem para dentro. A menina então começou a chorar porque os gatinhos fofinhos fugiram e ela queria um gatinho agora. A mãe gritou comigo que ia me denunciar por agressão, enquanto eu gritava da porta dos fundos que já estava ao telefone com a polícia denunciando-as por invasão e tentativa de roubo. Ela gritou comigo de raiva e então pegou sua filha que chorava e saiu do meu quintal. Na verdade, cheguei a discar o número da polícia e o despachante ouviu nossa conversa e me garantiu que, se a mulher tentasse me denunciar, não funcionaria, porque ela estava errada. Cerca de 10 minutos depois, os policiais chegaram e eu dei meu depoimento, descrições, e apontei em que direção a mãe e filha haviam fugido. Os policiais anotaram tudo antes que um deles me dissesse que não fui o primeiro a ligar desta área. Aparentemente, a mãe tem tentado atrair outros animais de estimação que sua filha quer. Os policiais estavam apenas tentando descobrir quem ela era. Ninguém, inclusive eu, a reconheceu, ela ou sua filha, e ela tem ficado cada vez mais ousada. Meu quintal foi, na verdade, o primeiro que elas invadiram.
Meus gatos agora ficarão trancados dentro de casa até isso ser resolvido e avisei alguns dos meus vizinhos que sei que têm animais de estimação. Não consigo segurar o riso em coisas sérias. Desde criança, não sei porquê, mas nunca consigo segurar o riso, nem em um funeral, mesmo que seja da pessoa mais próxima de mim. Não consigo evitar, e às vezes não é nem por mal. Nunca quero rir de verdade, mas parece que na minha mente começam a surgir coisas engraçadas, e às vezes tenho uma vontade de rir só de olhar para alguém. Uma coisa que detesto é que sempre que recebo alguma notícia ruim, me dá uma vontade incrivelmente grande de rir, e começo a rir sem nem querer. Fico tentando parar, mas não consigo. Acho que se eu fosse viciado em conseguiria me controlar mais do que com esses risos. Alguém aí, pelo amor de Deus, pode me ajudar? Não suporto mais isso. Fiquei uma semana de detenção na escola porque meu ônibus escolar atrasou e dizem que assumo total responsabilidade de informar a escola. Não sei se estou errado aqui, mas me escute, durante 3 dias seguidos, nosso ônibus escolar chegou atrasado, no máximo 20 minutos depois do início das aulas. Supostamente foi devido a um acidente de carro no nosso caminho. Eu moro longe da escola, entro no ônibus assim que ele chega, o ônibus vai para vários locais diferentes para pegar as crianças, aqui também chegam na hora certa. E agora, muito trânsito de um suposto acidente de carro. Fui confrontado por um professor sobre isso hoje. Fiquei confuso ao ver como assumo a responsabilidade não apenas pelo atraso do ônibus, mas também por informar a escola sobre minha ausência de curto prazo. Eu me defendi dizendo que os coordenadores do ônibus deveriam avisar a escola que os alunos do ônibus vão se atrasar para serem dispensados, e eu não deveria fazer isso porque não me responsabilizo nem um pouco. Tudo que faço é entrar no ônibus e sentar. A resposta dela é: quantos anos você tem? Insinuando que eu deveria ter coragem de contar para a escola. Tipo, eles não deveriam saber que o ônibus escolar vai se atrasar, principalmente devido a um acidente. Bem que bom, uma semana de detenção por apenas entrar no ônibus, sentar e vibrar ao som da música. Meu namorado, de 4 anos, viajou e usou o Tinder. Meu namorado fez uma viagem para outra cidade para fazer um treinamento. Eu estava de férias e perguntei se poderia ir junto, pois não iria atrapalhar. Ele insistiu muito para eu não ir, alegando que esse treinamento exigiria estudo nas horas em que estivesse no Airbnb, o que de fato não é mentira. Mas eu falei que ficaria quietinha no meu canto, que eu não teria nada para fazer e lá pelo menos dormiríamos juntos. Quando ele estava lá, falou muito pouco comigo e o pouco que falava era de forma seca. Até chorei me sentindo mal, mas sem suspeitar de nada. Dias depois que ele já tinha voltado, precisei usar o notebook dele e foi quando eu vi uma troca de e-mails dele com o suporte do Tinder em que ele solicitava que eles excluíssem todo o histórico e dados dele no EP. Fiquei muito mal quando eu vi e o questionei a respeito e ele disse que viu aqui no Reddit o suposto golpe do Tinder, em que de alguma forma os dados dos usuários de lá vazam. Descobri que lá ele ainda convidou 2 amigos para saírem. Outra informação importante no passado, ele fez exatamente o mesmo com a ex-namorada dele, viajou para outra cidade, baixou o Tinder e traiu ela. Agora ele não está falando comigo e eu estou como errada da situação por supostamente não acreditar nele.